Quero trazer uma saudação a todos os irmãos e irmãs da Igreja Batista da Graça. Hoje, manhã de Páscoa, infelizmente, nós não podemos nos reunir todos. Durante o dia de hoje, nós passamos reunidos pequenos grupos de nossa igreja, em que o nosso foco foi a Páscoa, particularmente a ressurreição do nosso Salvador Jesus. É com alegria que fazemos a nossa palavra chegar até você e ainda mais pedimos que Deus abençoe também a todos os nossos amigos, visitantes e a todos aqueles que à distância na internet ouvem a nossa voz. Nós queremos agradecer a Deus que tem nos preservado, nos abençoado. Queremos agradecer o fato de que já alguns irmãos de nossa igreja têm sido vacinados, especialmente os mais idosos, que logo nós tenhamos um novo momento em que, reunidos juntos, com alegria, possamos elevar ao Senhor a nossa ação de graças, o nosso louvor. Pedimos que você, nesse instante, curve a sua fronte e nós vamos falar com o Senhor. Nosso Deus, nós pedimos que o Senhor receba o nosso agradecimento por Jesus Cristo ter vindo a este mundo, por ter resolutamente assumido os nossos pecados lá na cruz. Como disse o profeta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós agradecemos pela oportunidade dada à nossa igreja de, no dia de hoje, pensar, chegar mais perto da cruz. Queremos agora pedir ao Senhor que ouça mais uma vez a nossa súplica, agradecendo pela preservação, pela proteção, pelo sustento dado a todos os irmãos de nossa igreja. Que logo, pela graça e misericórdia do Senhor, nós tenhamos um tempo em que possamos juntos novamente, com alegria, todos nos reunirmos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa os enfermos. Abençoa aquelas famílias da igreja que estão com irmãos muito enfermos, alguns que estão nas UTIs. Venha em socorro, nós te pedimos. Ouve as nossas orações. Agora pedimos graça para a tua palavra que vamos considerar nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos nos dedicado no último domingo a pensarmos sobre contentamento e graça. E eu quero convidar você a abrir hoje o Salmo 84. Salmo 84. A palavra de hoje tem como título: A minha alma suspira e desfalece. Mantenha a sua Bíblia aberta neste Salmo 84, enquanto trago algumas palavras introdutórias que nos remetem para aquilo que temos considerado até o presente momento. Esse é um tempo em que muitos perderão e outros, embora não muitos, certamente ganharão. Este é um tempo para nós, cristãos, começarmos a refletir sobre os nossos grandes tesouros. O que é realmente precioso para nós? É preciso, nesse momento, fazermos uma contabilidade, fazermos uma busca em nossos livros e procedermos a um balanço. Esse é um tempo muito oportuno para nós verificarmos o que temos e o que não temos. Já temos enfatizado que o nosso mundo é uma fábrica de necessidades. Logo, também é um mundo de grandes expectativas e muitas frustrações. O não contentamento exponencia-se, aumenta.
E já temos visto que um coração descontente sente falta, acha falta, não se satisfaz nem com o maior dom de Deus, chamado Jesus Cristo. Na palavra anterior, nós vimos o salmista dizendo: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Se você tem o Senhor, o resto é lucro, é graça, graça sobre graça. Aqui nós estamos nos Salmos. Nos Salmos nós temos o coração de Davi. No Salmo nós temos o coração dos levitas. Coração cuja oração virou música. E nos 5 livros dos Salmos, este Salmo 84 pertence ao terceiro destes volumes, ao terceiro tomo do livro dos Salmos. Nesses Salmos de 73 a 89, o grande tema, o grande foco é o santuário. Por isso esses salmos são chamados de o grupo litúrgico dos salmos. Aqui temos o Salmo 84. É um dos 4 salmos dos filhos de Coré. É um dos 4 salmos coraitas. E nele você tem a atração do lar. Ou seja, o salmista de fato identifica a sua casa. Onde é que nós nos sentimos em casa? No verso 1 ele diz: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Jeová Sabaú, não é? Senhor Deus dos exércitos. Quão amáveis são os teus tabernáculos. O lugar que Deus escolheu para revelar a sua presença ao povo. Ele diz: quão amáveis são para mim os teus tabernáculos. E no verso 2 ele diz assim: a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Eu anelo, eu desfaleço de saudades dos átrios do Senhor. Não pelos átrios em si mesmo, mas o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E aí no verso 3, então ele dirá: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Os átrios do templo lá em Jerusalém, lá no Monte Sião, os átrios eram descobertos. E os pássaros se aninhavam nos beirais daquele átrio. E aqui ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. O pardal é o pássaro mais comum. Ele se achega com facilidade. Já a andorinha é aquele pássaro inquieto, ressabiado. Como o homem que tem ambivalências. Aliás, o ser humano nem sempre é simples. Talvez como aquela pessoa bem característica que se afasta, que se recolhe, que se distancia por razões bem próprias da sua personalidade, do seu jeito de ser. E essa pessoa depois se ressente que os outros não se aproximam, espera que os outros se aproximem, que os outros busquem, etc. Eu tenho alguns conhecidos assim, tenho até alguns parentes assim, na minha família mais ampla, conheço pessoas assim. Mas até essa andorinha inquieta, ressabiada,
encontrou ninho para si junto aos altares do Senhor. O salmista, ele tem até uma certa inveja dos pássaros, pois os pássaros moram lá nos átrios do Senhor. Eu encontrei teus altares. Esse encontro, né? O encontro é alguma coisa entre duas partes, dois polos de alma. O salmista encontrou os altares do Senhor. No verso 4, ele dirá: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurados que moram, os que habitam em tua casa. A casa do Senhor vira a casa dele. F.W. Robertson, um clérigo inglês do século XIX, ele disse que o lar é o único lugar em todo o mundo onde os corações estão seguros uns dos outros. É o local da confiança. Há um filme de Benjamin Button. Ele foi criado num lar assistencial de idosos. E este lar assistencial de idosos foi a sua casa, da qual ele se afastou em uma longa viagem. E quando Button retornou ao seu lar, ele disse: é engraçado estar de volta, a mesma aparência, o mesmo cheiro, a mesma sensação. Você se dá conta de o que mudou foi você. Quando o salmista chega na casa do Senhor, ele se sente em casa. Pode ser que as coisas tenham mudado com ele, mas ele se sente em casa. E é assim mesmo. Deus é como o Pai que o recebe em sua mesa, em sua família. E aí no verso 7 ele fala desses que vão à casa do Senhor, não é? Eles vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Aparece diante de Deus em Sião, ali onde Deus sinalizava a sua presença. E no verso 10 ele dirá: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Os filhos de Coré eram levitas porteiros do templo, e eles preferem estar à porta da casa de Deus a permanecer nas tendas da perversidade, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000. O coração se atrai por aquilo que ama. O coração sente prazer naquilo que se deleita. E é interessante isso, porque para muitas pessoas, essa experiência do salmista de preferir a casa do Senhor, de querer habitar na casa do Senhor, de preferir a casa do Senhor, um dia na casa do Senhor, a 1000 em outros lugares, para muitas pessoas, essa experiência do salmista é uma grande perda de tempo, é um fanatismo, é uma coisa que não faz o menor sentido. Seria como uma grande tolice para muitas pessoas desejar os atos, a presença do Senhor. É como se fosse uma grande tolice, um fanatismo. Os salmistas falam de Jerusalém, do monte de Sião. O monte é algo que veio para ficar. No Salmo 125 é interessante, não é? Como se compara aquele que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião é um só. Assim como só há um Deus,
Assim como só há um templo, só há um monte Sião, que não se abala, está firme para sempre, porque lá naquele monte o Senhor escolheu para revelar a sua presença entre os homens. E o crente do Antigo Testamento percebe uma conexão entre Deus e o seu santuário. Essa é a razão porque o Salmo 43 dirá: o seu maior prazer, o seu maior deleite é estar na presença do Senhor lá no santuário, junto ao altar. Ele diz assim: então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria, e ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Eu irei ao altar de Deus, Deus que é a minha grande alegria. Talvez poucos salmos retratem tão graficamente, tão ilustrativamente essa verdade quanto os 15 salmos chamados de romagem, que são os salmos de 120 a 134. Ou seja, nestes salmos chamados de romagem, eles expressam a sua confiança no Senhor. Estes salmos são assim chamados salmos de peregrinação, ou cântico das subidas, ou em algumas traduções, cântico de degraus, literalmente, cântico ou canção das subidas, porque essas canções foram usadas pelos peregrinos que iam em direção às festas no templo em Israel, quando iam para o dia da festa da Páscoa, das semanas, da festa das semanas ou das colheitas e dos tabernáculos. Eram essas as 3 festas da peregrinação descritas na Bíblia como um mandamento. E cada israelita devia subir a Jerusalém para ser visto ou ver Deus no templo. E assim os devotos de Arrova seguem em peregrinação em direção a Jerusalém, tendo por foco a confiança de que o Senhor irá abençoá-los. Eles deixam as suas casas, eles deixam as suas fazendas, eles deixam os seus rebanhos, eles deixam as suas lavouras, eles deixam o seu lugar, os seus lugares, os seus afazeres. Enfim, um povo que havia experimentado a fidelidade de Deus nos sofrimentos, eles haviam sido sustentados por Deus, e agora ele vem em busca de Deus e encontra o Deus de paz. Ele vem expressando a sua angústia, mas ele vem cantando, ele vem orando, ele vem louvando. Isso é algo magnífico de nossa fé. A nossa fé é uma fé historicamente cantante. E vivendo aquele quadro, muitas vezes lá longe, lá nas províncias, lá nas tribos mais remotas, nas aldeias mais remotas, distante, mal acompanhado, ele agora vem em direção à casa do Senhor. E ele vem com alegria. Quando o povo de Israel, a tribo de Judá foi levada para o cativeiro, lá eles passaram a viver, a experimentar a distância do templo. Quando os babilônios saquearam Jerusalém, eles destruíram o templo, que ficou em ruínas. E lá na Babilônia, aqueles hebreus, eles expressam a sua tristeza de estarem longe de Jerusalém, longe de Sião, longe dos altares, longe do templo. Ele diz assim no Salmo 137, de 1 a 6: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas.
pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Agora observe o que ele diz: se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lá na Babilônia, debaixo dos salgueiros, com as suas harpas penduradas, os judeus diziam: eu prefiro Jerusalém à minha maior alegria. Isso lembra para a gente o significado do templo para os judeus, não é verdade? Lugar de culto, lugar do sacerdote, lugar das orações, lugar do louvor dos levitas. E quando os exilados retornaram da Babilônia para a Palestina, eles vieram cheios de grandiosas esperanças de novamente verem o seu templo reconstruído. Ali o Senhor sinalizava a sua presença no meio do povo. A identidade de Israel como um povo pactuado, em aliança com Deus, orbitava em torno do templo. Ali havia, sobretudo, os altares, com o sacrifício, que lembrava o pecado por um lado, mas a redenção sobretudo. Naquele dia da expiação, único dia do ano, em que o Senhor sinalizava o perdão, em que o Senhor sinalizava a reconciliação. O judeu prezava isso, o crente do Antigo Testamento louvava a Deus por isto. Ali eu posso desfrutar da realidade, eu posso visualizar, eu posso celebrar a redenção junto aos teus altares, o completo perdão junto aos teus altares. Sabe, irmãos, o livro de Hebreus, carta do Novo Testamento, diz que o templo era um símbolo, era um tipo, era uma sombra do Senhor Jesus Cristo. E assim, de fato, quando o hebreu ele negligenciava o templo, ele negligenciava os altares, de certa maneira, ele estava desprezando a sombra de Cristo, ele estava desprezando a expressão da imagem de Cristo, do reflexo de Cristo, da didática, da pedagogia de Cristo, dos sinais indicativos de Cristo. O Cordeiro estava lá nos altares. O templo apontava para Jesus. Tudo isso lembra que Jerusalém, Sião, o templo, os átrios, o santo, o santíssimo, o que são todas aquelas coisas? Que são todos aqueles símbolos? Que são todas aquelas cerimônias, senão sinais, setas, indicativos para a pessoa de Jesus? O Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 6, os versos 31 a 33, ele fala sobre o templo, né? Ele diz, lembra que de fato ele é o templo. Vocês derrubarão esse santuário, mas em 3 dias eu o reerguerei. Não é isso? Jesus está falando dele. A igreja é esse corpo de Cristo hoje, aqui neste mundo. O que é a igreja, senão a presença visível, o corpo de Cristo? Vós sois o corpo de Cristo, diz a palavra de Deus, e individualmente os seus membros.
Nos dias do profeta Ageu, depois que os judeus voltaram, eles demoraram para reconstruir o templo. Eles estavam envolvidos com muitas coisas. Estavam construindo as suas casas. O governador tinha a sua casa de com bons recursos, com boa estrutura. Os judeus estavam habitando em casas de tábua, mas a casa do Senhor ainda era pedras em ruínas. E o profeta Ageu diz assim: vocês estão dizendo, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí o profeta faz uma pergunta a essas pessoas: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, ou seja, painéis de madeira, enquanto esta casa permanece em ruínas? A minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Quem sabe esse não seja um retrato dos nossos dias? Há muita gente correndo em busca das questões, cada um corre por causa da sua própria casa, ao tempo em que a casa de Deus permanece em ruínas. Esse é um tempo de nós fazermos uma avaliação de nossa rotina e considerarmos em torno de que nós estamos vivendo. Talvez estejamos perdidos em nossas prioridades. E quando você não sabe para onde vai, você está perdido. Talvez esse seja um tempo de muita inquietação, de muita correria sem propósitos, correria sem carta, correria sem mensagem, como a correria de Azael lá no Antigo Testamento. Talvez uma agenda tumultuada, de cansaço, de estresse. Talvez você esteja negligenciando, ou quem sabe nós, ou quem sabe boa parte da nossa geração, ou quem sabe a nossa igreja, estejamos negligenciando aquelas realidades mais fundamentais que sinalizam para o deleite do crente do Antigo Testamento, ou seja, nós não estamos nos deleitando nos átrios do Senhor. O apóstolo Paulo um dia escreveu que tudo que para ele era lucro, ele considerou perda por causa de Cristo. Ele diz assim em Filipenses 3:8: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, palavra aqui a mais asquerosa, né? Refúgio, para ganhar Cristo. Considero tudo como perda. Para os salmistas, o Senhor é a sua grande alegria. E então Jerusalém e os átrios do Senhor são por igualmente a sua casa, o lugar que ele aspira a estar. E onde Cristo está, deve ser o lugar onde nós devemos amar e nos deleitar em estarmos. Jesus perguntou a Pedro: Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus perguntou a Pedro: tem cuidado então dos meus cordeirinhos. Porque esse é um princípio simples. Quem ama a Cristo se deleita nas coisas de Cristo. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Ele descreve aqui o salmista o seu profundo anelo pela presença do Senhor. Que a nossa oração seja uma só, como o salmista no Salmo 27,
uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá e pôr-me-á sobre uma rocha. Esse tempo nós estamos pensando um pouco na Páscoa, no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. É um tempo de nós chegarmos mais perto do altar, mais perto do sacrifício, mais perto da casa de Deus, mais perto do tabernáculo de Deus que habitou entre nós. Esse é tempo de nós chegarmos mais perto do Cordeiro. Há tanta coisa que a gente faz nesse feriado, há tanta coisa que a gente faz nesse tempo. Onde estão as nossas grandes alegrias? Onde está o nosso real contentamento? Onde nós nos deleitamos? Talvez estejamos nos contentando com muita coisa e não estejamos contentes nas coisas que os crentes lá no Antigo Testamento estavam. A minha alma, Senhor, suspira e desfalece pelos meus átrios. Minha carne exulta pelo Deus vivo. Que no dia de hoje você chegue mais perto, mais perto, mais perto, mais perto da cruz de Cristo. E que Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, dá-nos esta mesma alegria do salmista, que se deleita em Ti, que diz que não tem outro bem além de Ti, e cuja alma, cujo coração tem saudade dos atos, dos altares do Senhor, que almeja estar naquele lugar do sacrifício, onde a comunhão perfeita contigo é restituída. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos a nos aproximarmos mais de Cristo, a estarmos perto dele, a chegarmos mais perto do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele a quem o Senhor disse: eis aí o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda os nossos ouvintes, aqueles que porventura estejam afastados, ressabiados, distantes, aqueles que não estão deleitando-se com o pardal e com a andorinha, que habitam nos átrios do Senhor. Seja conosco. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Desejo e desejamos a todos os irmãos da igreja, a todos os que nos assistem, a todos os que são amigos de nossa igreja, que visitam nossa igreja, uma feliz Páscoa. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma boa semana. Muito obrigado por sua atenção.